Boa noite, pessoal. É um prazer ter vocês aqui. Eu sou a Bruna, mãe do Gabriel. O Gabriel tem 9 anos. Essa é a terceira live do projeto em parceria da Abrapraxia, da Isaac Brasil, representado pela Débora, do Comunicateia, representado pela Renata Diniz, e da Indie Brasil, representado pela Carol Aguiar. Hoje nós fizemos duas enquetes no nosso Instagram e eu queria compartilhar com vocês essas respostas, que direcionam um pouquinho, do que a gente vai falar aqui hoje. A primeira pergunta foi: qual é o parceiro de comunicação na implementação da comunicação alternativa? 83% das pessoas não sabem qual é o papel. A segunda pergunta foi: você sabe o que é modelagem? 72% das pessoas também não sabem o que é modelagem. Então é um dado importante, muita gente não sabe, então a gente tem muito o que falar aqui. Essas lives com certeza são de grande conteúdo e cada dia mais a gente compartilha mais informação. Então o tema da live de hoje é parceiros da comunicação. Para começar, vou convidar a Renata. Fala um pouquinho de você, Renata, se apresenta. E eu quero te perguntar: quem são os parceiros de comunicação? E qual é o seu papel? Queria que você falasse um pouquinho. Tá bom. Eu sou Renata, eu sou mãe do Davi e do Pedro. O Davi é usuário de comunicação aumentativa e alternativa. E eu sempre digo que eu também, Porque se meu filho usa comunicação aumentativa e alternativa, acho que é exatamente o tema dessa live. Nós pais precisamos ser bons parceiros de comunicação. Então acho que é um pouco do que a gente vai começar. Então eu sou uma das fundadoras do Comunicateia, que é um grupo de pais, de crianças e adolescentes com necessidades complexas de comunicação, todos usuários de comunicação aumentativa e alternativa, como surgiu esse grupo. E a tua pergunta, quem são os parceiros de comunicação e a importância, Parceiros de comunicação são todas as pessoas que estão ao redor das crianças e dos usuários de comunicação aumentativa e alternativa. E quando eu falo todos, são todos: pais, mães, irmãos, professores, pares, os colegas de turma. Os terapeutas também fazem parte dessa rede. Acho que todas as pessoas que estão ao redor do usuário são parceiros de comunicação. E por que a gente diz a importância do parceiro de comunicação, Que acho que foi uma das perguntas, e acho que a gente vai emendar com a questão da modelagem. Sim. E das outras perguntas. A principal importância é porque todo mundo aprende por modelo. Crianças com desenvolvimento típico ou não aprendem linguagem, comunicação por modelo do outro. Então, quanto mais a gente consegue inserir essa criança em um ambiente em que ela está exposta à comunicação o tempo todo. E quando a gente fala de comunicação alternativa, aumentativa, às vezes as pessoas pensam só em sistemas robustos, mas às vezes a gente está falando em ensinar um gesto, ensinar a apontar, ensinar a dizer não, que são coisas simples e que isso aqui é comunicação alternativa, Então as pessoas às vezes acham que é algo grandioso quando é algo simples e que a gente faz no dia a dia, mas que a gente não se percebe fazendo e que a gente está se ensinando. Então quanto mais a gente se capacita, a gente consegue dar esse modelo para que o usuário de comunicação aumentativa alternativa saiba de onde partir. Alguém quer complementar alguma coisa? Quer, Carol? Débora. Bom, falar de boa noite, Boa noite a todos. Com muita alegria que eu estou nessa live para conversar num tema que é muito desafiador para todos nós, que todos nós somos parceiros, Somos parceiros, mediadores, facilitadores, somos aquelas pessoas que estamos dando suporte para o desenvolvimento de todas as crianças e que quando temos uma criança, um jovem, um adulto com uma necessidade complexa de comunicação e que necessita de um instrumento, quer seja do seu próprio corpo, fora do corpo,
né? Pode ser algo simples, mas que lhe dá uma qualidade de vida imensa, né? Nós precisamos pensar, sim, em como oferecer o adequado suporte, como colaborar com o próprio indivíduo, com a própria criança e como ajudar as famílias, as escolas, os colegas a ter esse contato e poder cada vez mais ter os vínculos, né, as situações dialógicas. Depois eu vou voltar a falar um pouco mais. Carol. Olá, bom, eu vou me apresentar de novo. Eu sou Carol Aguiar. Tem muita gente nova, Carol. A gente tem que sempre estar se apresentando. Sou Carol Aguiar, sou mãe do Zion, da Liora e do Benjamin. A Liora tem síndrome de Angelman e necessidades complexas de comunicação e usa comunicação alternativa desde 2014, 2015. Eu acho assim, voltando lá no início, né, na enquete, então, eu acho que até que quem respondeu, olha, a gente teve um percentual um pouquinho maior ali na modelagem, mas eu imagino que deve ter muita gente também confundindo com a modelagem de aba, né? A gente tem que deixar claro aqui, a gente vai falar de modelagem, o que é modelagem em comunicação alternativa, e eu acho que é isso, né? Eu acho que parceiros de comunicação é qualquer pessoa que tenha contato com essa criança, jovem ou adulto, né? Pode ser os amigos da escola, a família próxima, a família estendida, né? Os primos, os avós, os tios. Quanto mais a gente instrumentaliza esses parceiros, maior é o sucesso da comunicação alternativa, né? E o parceiro de comunicação, né? A gente falando aqui qual é o parceiro de comunicação, o parceiro de comunicação ele é mais importante até do que a própria ferramenta, né? Se a gente não tem parceiros bem treinados, a gente sabe que, assim, parceiros que realmente se apropriam dessa ferramenta, seja a ferramenta qual for, né? Seja a Libras ou seja um livro impresso, um iPad, né? O sucesso da comunicação alternativa não vai acontecer, né? O papel do parceiro, na verdade, ele é central na intervenção com a comunicação alternativa. Quando a gente fala em parceiros, qualquer pessoa, né? A Renata falou assim, qualquer pessoa que esteja em contato com a criança, ela é um parceiro de comunicação. Vou no supermercado, aquela pessoa ali do caixa é um parceiro de comunicação. Acho que é importante a gente esclarecer isso para todo mundo, né? Porque a gente tem a sensação de que é só as pessoas que têm contato direto, assim, de convivência com aquela criança ou com aquele indivíduo, e na verdade não. São todas as pessoas que ajudam a favorecer essa comunicação. E como esta questão é importante de famílias e os demais profissionais estarem atentos a esta questão, para que a gente possa, de fato, atuar olhando a importância de se pensar na linguagem, como preparar não só a criança, o jovem, mas preparar o outro, o interlocutor, para as diferentes situações, né? Entendi. Eu cheguei até a mencionar no Drops que a gente fez antes para essa live sobre um dado que eu acho que é importante. Isso. Não sei se todo mundo teve acesso. Eu ia falar disso. Eu acho que traz muito esse impacto, do qual é o impacto real do parceiro de comunicação, né? Então, é uma pesquisa pesquisa mostrando que uma criança de desenvolvimento típico, ela tem uma exposição à linguagem oral por 4.380 horas, até que ela comece a falar as primeiras palavras por volta dos 18 meses. E aí ele coloca, se um usuário de comunicação alternativa e aumentativa foi exposto só a 2 vezes por semana, 20 a 30 minutos, que é mais ou menos, ele foi na sessão da fono, foi quando ele usou o instrumento de comunicação. Ele vai demorar 84 anos para ser exposto a essa mesma quantidade até a mesma exposição aos símbolos do que uma criança tem a linguagem oral. Então, como que a gente tem a expectativa de que ele use aquele instrumento como uma forma de comunicação, de dar suporte para a comunicação, se a gente não dá modelo? Né? Ninguém vai aprender do nada. Todo mundo aprende porque alguém ensinou, né? Tudo na vida. Exatamente. Além do que, Renata, uma questão muito importante é porque é na interação com o outro
que é possível ter acesso à informação, ter troca de informação. O instrumento, quer seja um símbolo, quer seja contido num aplicativo ou numa pasta de comunicação, é um instrumento que deve ser orientado em como ser usado para que, de fato, a gente garanta que as nossas crianças conquiste informação, conquiste acesso ao conteúdo e como esse conteúdo se organiza. Então, é fundamental o papel do adulto, o papel de outra criança, o papel de uma pessoa desconhecida. Quantas situações a gente não passa no dia a dia tendo que ter uma iniciativa para iniciar e manter uma informação, um conteúdo com uma pessoa que não necessariamente a gente tem um vínculo maior. Então, é uma temática fundamental, muito séria, que nós estamos muito atentos e temos que ficar. Exatamente. E eu acho que, aproveitando esse gancho, a gente podia falar sobre essa modelagem, né? Essa mediação. Carol, fala um pouquinho pra gente como que funciona essa modelagem. Modelar nada mais é do que a gente usar o sistema de comunicação alternativa desse usuário falando as nossas palavras, né? Então, assim, enquanto eu converso, eu aponto os símbolos no sistema ou no iPad, no livro, o que quer que seja, né? Quando a gente fala em modelagem, aí é que eu falo, né, que algumas pessoas podem confundir com a modelagem de aba, né? Modelar em comunicação alternativa é demonstrar o uso do sistema, né? E a gente demonstra o uso do sistema fazendo o nosso lado da interação no sistema desse usuário, né? Para que ele aprenda como usar esse sistema, assim como a gente fala para um bebê para ele aprender a falar, né? A gente fala no sistema de comunicação alternativa para esse indivíduo, criança, jovem ou adulto, aprender a falar de forma expressiva usando o sistema dele de comunicação alternativa. Alguém quer complementar alguma coisa? Débora, Renata? Só trazendo um pouco essa questão, que quando a gente está fazendo essa modelagem, que é como a Carol falou, apontar para os símbolos, enquanto a gente fala, a gente está ensinando os nossos filhos ou parceiros de comunicação a navegar o instrumento dele. Você vai mostrando onde estão aquelas palavras, para quando ele precisar usar, ele já ter visto alguma vez aonde que estava, né? Que a gente diz a navegação do instrumento, aonde que estava a posição daquele símbolo que vai me ajudar a construir a frase, né? Então, essa modelagem, essa exposição, e quando a Carol coloca a modelagem diferenciando da modelagem do ABA, é que muitas vezes na modelagem você coloca um vídeo e a criança tem que fazer exatamente o que está no vídeo, né? Quando a gente está fazendo a modelagem é livre. A gente não espera que a criança ou o usuário tenha um retorno, a gente espera a longo prazo, né? A gente está dando input de linguagem para que em algum momento ele use aquele vocabulário em algum momento da vida que ele sentir necessário. Mas não é uma demanda. Eu não espero que ao mostrar e apontar que ele tem que necessariamente fazer me copiando daquele momento. Mas aí você vai modelando, com o tempo ele vai aprendendo. Exato. E você modela para o usuário e modela para o parceiro. Ou não? Não entendi a sua pergunta. Você faz essa modelagem para o usuário de comunicação. É o próprio parceiro. É o próprio parceiro. Isso, é o próprio parceiro que faz a modelagem. Mas e o parceiro que não conhece, que não sabe o que é, que não sabe como conduzir? Na verdade, assim, a gente tem que ensinar. Esse parceiro. Exato, né? Essa é a... E antes da gente ensinar para essa criança, para esse usuário da comunicação alternativa, a gente precisa aprender, né? Porque não é uma coisa inerente ao ser humano usar a comunicação alternativa, né? Eu falo que quando eu montei o primeiro livro da Liora, eu ficava na frente do espelho, falando comigo mesma, né? E eu ia criando aqueles caminhos da linguagem dentro do livro dela para eu internalizar aquilo, para na hora que eu fosse usar com ela, dando modelo para ela, aquilo fosse muito natural, né?
porque tem que ser uma interação natural, né? Sim. A partir do momento que a gente se apropria da ferramenta, essa interação passa a ser mais natural. Enquanto a gente está aprendendo, né, a gente tem muita quebra na comunicação, porque a gente procura palavra, a gente fica meio perdido dentro do sistema. Então, assim, a gente tem uma curva de aprendizado do parceiro, né, para depois a gente, então, ver uma curva de aprendizado do usuário. Dá para fazer uma correlação com o aprendizado de uma outra língua, né? A gente treina, a gente erra, a gente mistura o português com o inglês. Quando a gente está aprendendo o inglês ou aprendendo uma outra língua, a gente mistura as coisas. O objetivo é isso, é que a gente comece a realmente falar e apontar o instrumento, e à medida que quanto mais a gente usa, mais a gente se apropria e mais a gente se torna melhores parceiros de comunicação. Entendi. Tem só uma perguntinha aqui, na verdade... Uma pessoa falou assim: começando a comunicação aos 10 anos, encantada e triste pelo tempo perdido, preciso correr. Na verdade, não foi nenhuma pergunta, né? Ela colocou na caixinha de pergunta, mas é uma triste realidade, né? Mas a gente diz, nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para começar a usar a comunicação aumentativa alternativa. Exatamente. Né? É hoje, né? O dia é hoje. O dia é hoje. Exatamente. Débora, me fala um pouco sobre esses treinamentos. Como que funciona, investimento nesses possíveis parceiros, para que as pessoas entendam sobre isso? Antes de eu te responder, eu peço desculpas que eu acabei não me apresentando, eu já fui me emendando em falar a respeito do parceiro, me empolguei, né, porque a minha resposta tem a ver um pouco com a minha trajetória de vida, né, de formação. Sou fonoaudióloga, membro do Comitê Científico da ISAC Brasil, sou coordenadora do Comitê de Comunicação Alternativa da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, né? E a minha trajetória aí, com questão a pensar na diversidade humana do ponto de vista da comunicação, tem aí uma história de pelo menos uns 30 anos. E nesse decorrer de pensar na atuação enquanto fonoaudióloga, a minha resposta para colaborar com esse projeto vem em direção às diferentes famílias, vem em direção aos fonoaudiólogos e demais parceiros da equipe da saúde, que são fundamentais para que a gente possa desenvolver um plano de ação pensando na especificidade de cada criança. Eu vou chamar criança, mas entendam o jovem, entendam um adulto, aquela pessoa que necessita de um outro caminho que não seja a fala como um veículo de comunicação, aquele veículo tão esperado por todos, mas não significa que aquele não possa se comunicar de uma outra forma. Durante esse tempo de clínica e tempo de estudo, pensar em como desenvolver o trabalho com o parceiro foi por meio de programas. Um programa com metas estabelecidas, programas em objetivos em tempo de curto, médio a longo prazo. Quando eu penso no parceiro, eu preciso me envolver e entender o máximo possível daquela criança, as suas habilidades. Então, eu acabei desenvolvendo ao longo da minha atuação um programa em que parte desde a avaliação das habilidades e necessidades daquela criança, no contexto clínico, mas principalmente no contexto familiar, escolar e na sua rotina, pensando nos interlocutores, pensando que essa criança pode ir ao médico, pode ir ao dentista, pode ir à casa do amiguinho, ou seja, essa rede de parceiros, rede de interlocutores, rede de pessoas que podem dar suporte. Então, em função disso, o fonoaudiólogo precisa estar atento. Ele é o profissional responsável para
pensar na adequação específica de cada criança, de cada história de vida. Então, eu tenho diferentes sistemas, quer dos mais simples aos mais robustos, mas eu tenho que entender qual é o momento do desenvolvimento e necessidade daquela criança no seu contexto de família e no contexto escolar. Então, eu tenho um programa de capacitação para interlocutores envolvendo a criança e a escola, e esses programas pensando na escola, no contexto, não só no professor, tá? Mas no envolvimento do fonoaudiólogo e demais profissionais, formando uma equipe, né? Equipe de interlocutores, cada um com a sua formação, mas cada um contribuindo, né? Contribuindo no entender. Quer dizer, eu preciso cada vez mais entender um sistema e aquela criança, a mãe, o professor, o amiguinho, e de que forma eu posso fazer essa mediação, de que forma eu posso fazer essa modelagem, dentro do contexto de uma estratégia, uma estratégia que tem vínculo com aquela história da criança, com aquele escolar, com aquele professor, né? Então, os programas que a gente tem desenvolvido na escola vai além do professor, vai além de curso de treinamento teórico, mas como o suporte natural dentro de um contexto pode oferecer essa modelagem que seja mais próximo possível de uma função e que tanto o interlocutor quanto a criança nessa situação de contato, de interação, possa se mergulhar no uso de um sistema, no uso de um recurso que comporta um sistema. Então, é importante, né? É importante o fonoaudiólogo que está nos escutando, tá? Ele pensar com muito carinho nesse interlocutor, que é esse interlocutor que vai dar o suporte. E ele precisa de acolhimento, ele precisa entender que é difícil, não é fácil, é muito difícil. E como essas redes entre famílias, tá? Entre as crianças, como um dá suporte para o outro. Então, eu chamo muita atenção da responsabilidade do fonoaudiólogo, as questões da linguagem, em parceria, tem que ser parceiro na escola, tem que dar mão ao professor, aos amiguinhos, né, no sentido de pensar juntos, né, qual é a melhor adequação, qual é a melhor adaptação do ponto de vista de conteúdo, porque um professor vai ensinar conteúdo, como eu vou ajudar aquele professor a transmitir uma informação que o meu filho, que o meu aluno precisa aprender e eu quero tanto ensinar. Que estratégia e que tipo de suporte, que tipo de mediação, de fato, eu vou usar naquele momento, naquela atividade, naquele momento, quer do ponto de vista da comunicação ou também de todo o andamento pedagógico, né? Então, enfim, eu não sei se eu consegui, mas é importante, né, pensar em metas que possam visualizar a criança em rede, né? Inclusive na clínica, né? Abrir essas portas trancadas, né? Nós vivemos em imprevistos, por que não fazer procedimentos e estratégias que de fato possam ser ensinados conteúdo, informação, como que uma criança vai se apropriar de uma imagem num sistema mais robusto, tá? Sem ter vivenciado, sem ter se proporcionado situações dialógicas. Isso é responsabilidade do fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo tem que fazer isso, tem. E na clínica, mesmo sendo situações estruturadas, entendo perfeitamente que a gente precisa de situação controlada, situação direcionada, mas deve ser muito bem pensado em qual é o suporte e qual é a estrutura linguística, né? Qual a condição para que a gente ofereça a todas as nossas crianças o direito a usar uma língua, ao direito de aprender de uma forma como as outras crianças, né? Enfim, vocês me desculpem, mas eu vou me empolgando, né?
Débora, não, você arrasou. Você arrasou no seu comentário. Eu queria até aproveitar e pegar um gancho da Débora, né? Que eu acho que ela está aí, né, falando diretamente com o profissional da fonoaudiologia. E o que eu queria dizer também para o profissional da fonoaudiologia, puxando esse gancho maravilhoso da Débora, é que se você só tem 1 hora por semana com esse indivíduo, é mais importante treinar os parceiros dele que vão estar o dia inteiro com ele do que passar aquela 1 hora só com a criança, né? Claro, faça um programa na escola. Não é um programa de intervenção, é um programa de suporte natural. Exato. Né? Vamos ler, vamos entender, né? Vamos tornar isso gostoso para as nossas crianças, para os professores. Os professores têm medo, né? Eles têm medo de errar. Quantos acabam não usando o índice de abandono do sistema, do abandono da família, tem muito a ver com a forma de que foi orientado, com a forma de complexidade. É difícil? É. Adquirir a fala também não é difícil? Adquirir todo o sistema linguístico não é difícil? É imensa dificuldade. E as famílias não precisam dar todo o suporte? Vamos além, né? Vamos todos nós estarmos juntos e agarrar essa causa junto. Quer dizer, nós estamos aqui em 4 associações, instituições. Gente, isso é para dar certo, né? A gente tem que incentivar e mostrar para a família. É passo a passo, né? O tempo vai nos envolvendo e a riqueza com que as nossas crianças vão devolvendo o seu aprendizado, ter acesso à informação, a conhecimento, a poder escolher um amiguinho com quem conversar, com quem quer contar um segredo. É direito de nossas crianças, né? Então, isso é possível? É lógico que é, né? Cabe a nós, todos nós. Cabe a nós. Né? Se todo mundo, né? É uma rede mesmo. Sim. Claro. Eu só queria puxar uma coisa disso. Acho que uma das coisas que foi falado aqui e eu acho que uma das principais formas da gente ganhar a adesão dos parceiros de comunicação nesse treinamento é transformar, é entender que ensinar a gente a ser bons parceiros de comunicação é para ser facilitador da interação com nossos filhos e não uma tarefa a mais. Porque eu sei que quem tem filhos com algum tipo de dificuldade, a gente tem milhões de desafios no nosso dia a dia. Então, a comunicação e o ensino de um instrumento de comunicação tem que ser entendido e ser colocado para essa família e ser inserido na demanda desta família, dessa interação, da interação do professor. É você pegar onde que está acontecendo os gaps de comunicação e propiciar que a comunicação alternativa facilite essa dinâmica familiar, essa dinâmica da escola. Então, não é dar lição de casa, é pegar o dia a dia e como eu insiro a comunicação no dia a dia, porque comunicação é o dia a dia, né? Então, e aí é bem isso que a Carol também colocou, né? Aonde a gente vai investir a hora de treinamento, né? A Carol, ela está na fase modesta da vida, mas ela está propiciando um curso. Eu fiz esse curso ano passado, que é o Master PAL, que tem o objetivo realmente de estimular e fazer com que haja uma reflexão dos parceiros de comunicação de como nos tornar bons parceiros de comunicação. Porque é um aprendizado, né? A gente não vai aprender do dia para o outro. A cada dia que a gente usa mais, a gente aprende mais. Sim, e você sabe que você me faz lembrar várias questões que têm sido pontuadas, alguns livros, artigos têm nos mostrado que as nossas crianças buscam estratégias diferentes na comunicação em função dos sistemas, dos símbolos ou dos gestos. E é um desafio nós, a comunidade, estando acostumada a ter a interlocução com fala, a gente olhar o outro nessa diversidade de possibilidades, né? E nesse enfrentamento de aprender
outras possibilidades, né? E o quanto é importante, reforço, né? Que é da competência do fonoaudiólogo analisar, pensar nessas estratégias que as nossas crianças já usam. Elas sabem tantas coisas e que nós muitas vezes não fazemos as leituras adequadas. E como é isso importante, né, para trabalhar para o parceiro? O parceiro é a criança, mas o parceiro mãe, parceiro professor, que é um processo. Hoje erra, amanhã acerta, é um processo de aprendizagem. Tá? Então, é um fluxo e que demanda essa parceria, essas redes, né? E como as nossas crianças pequenas na escola, né, tem sido um desafio, mas tem sido muito bacana, né? Acho que depois nós vamos falar nos ambientes, não vou adiantar, né? Então eu vou ficar meio quieta. Continuando, né, que esse assunto, nossa, a gente ficaria aqui horas, né, falando sobre isso, né? Enfim, Carol, fala um pouquinho para mim os outros usuários de comunicação como parceiros de comunicação. Isso é uma experiência que eu tive com a Liora aqui, né, e que a gente agora está levando aí para a comunidade no Brasil. Então, a Liora aqui, durante a pandemia, né, eu coloquei ela num grupo online de usuários de comunicação alternativa. E a importância de você se ver representado no outro, né? De você ver outra pessoa que também usa uma linguagem como a sua. A gente viu um ganho enorme para a Liora no uso e na procura do sistema dela, né? Porque aqui eu tenho a Liora, ela tem milhões, a gente diz que ela é uma comunicadora multimodal, né? Então ela usa gestos, sinais de Libras, sinais da linguagem americana, de sinais, ela inventa sinais. E a gente sempre tenta transpor isso para a comunicação alternativa, né? E quando a gente começou a participar desse grupo online, assim, assim, como ela se sentiu representada, né? De ver que tem outras crianças que também usam como ela, né? E a gente agora fez o primeiro encontro online esse mês do nosso grupinho de usuários de comunicação alternativa. A gente foi, assim, com o pé atrás, não sabia no que ia dar. Mas as crianças responderam super bem, assim, foi super legal. Terminamos o grupo, a gente marcou o grupo para ter entre 40 minutos e 1 hora. A gente ficou 1 hora, assim, brincando. E no final, os meninos querendo saber quando que vai ser o próximo encontro, né? Então, assim, você estar junto com seus pares, mas os seus pares que também usam a sua linguagem, né? Como isso é importante, né? A gente conseguiu ver que eles se veem representados no outro, né? A gente fala o tempo todo de representatividade da pessoa com deficiência no brinquedo, no desenho, no filme, na novela, na propaganda, né? E o usuário de comunicação alternativa, onde está ele, né? Eles precisam se ver representados também. Verdade. Isso é muito importante. E é motivador, né? Demais. Muito motivador para eles. Demais. Né? Muito legal. E quanto nessa situação, a diversidade entre as crianças, quer dizer, um sabe um conteúdo, o outro sabe outro, e quanto um oferece o ensino para o outro, quanto um ensina o outro. Né? Eu tive a oportunidade também de vivenciar grupos de crianças e também grupos de jovens usando o sistema em atividades de jogos, brincadeiras. Gente, é fantástica a riqueza de oportunidades, a riqueza de aprendizagem que é possível verificar, Carol. Eu já pude participar também e é muito bacana. Assim como outra informação que é bem importante é com relação aos adultos, as crianças que usam comunicação alternativa também terem contato com adultos que usam comunicação alternativa. Isso são outras informações e dados importantíssimas também para a gente pensar nessas estratégias. Muito bom. E, Carol, você tem que divulgar se tiver outros cursos aí, deve ter gente perguntando. Não, tem muita gente procurando, assim, a gente fez, na verdade, esse primeiro grupo ano passado, foi
uma brincadeira de amigas, né? A gente juntou as amigas e a coisa meio que saiu do controle. As amigas, chamaram os profissionais e viraram 2 grupos. E aí, esse ano, então, eu montei um grupo mesmo e assim, eu não imaginei que fosse encher tão rápido. Em 1 semana, 2 semanas, eu já tinha todas as pessoas inscritas. E aí eu vou abrir outro agora, provavelmente em julho, mas eu preciso organizar os meus horários aqui com as crianças. Muito bom, muito bom. Avisa a gente que a gente divulga também. Uma pessoa perguntou aqui, só para a gente pegar o gancho das perguntas, o que vocês acham do PEX adaptado? Não tem muito a ver com o tema, né? Assim, sobre os parceiros. Eu acho que a gente devia deixar o recado de que a gente vai ter uma live sobre sistemas de comunicação, sobre instrumentos, né? Então, mas melhor deixar essa discussão para quando a gente for falar de todo tipo de instrumento, né? Não sei, Débora, se você quiser falar alguma coisa, acho que você fica super à vontade, mas eu acho que se a gente aprofundar mesmo, né? Não vai dar para aprofundar, até para aprofundar a respeito do PEX adaptado. Com certeza, a fonoaudióloga Kátia Walter é a pessoa mais instruída e indicada para discorrer a importância de trazer para a nossa realidade brasileira um instrumento, uma forma de trabalhar a comunicação alternativa que foi idealizado para um outro perfil de população. Então, o adaptar foi adaptar para a nossa realidade brasileira, para nosso tipo de interação. Então, a gente tem que pensar na especificidade cultural também da nossa realidade. Mas, enfim, eu não vou entrar mais em detalhes. Eu acho que fica como pergunta, né? Como uma sugestão também para a próxima, né? Para lá que tiver sobre esse assunto. Renata, como propiciar nos diferentes ambientes os parceiros, né? Essa imersão? O que acho que é uma das primeiras coisas que é desestigmatizar, né? Você desproblematizar, você transformar a comunicação, instrumentos de comunicação aumentativa e alternativa como apenas mais uma forma de comunicação, né? Eu lembro que no começo desse ano, começo de anos letivos tem sempre alunos novos, né? O Davi já está há um tempo na escola em que ele está e ele usa a comunicação aumentativa alternativa há um tempo. Mas o que eu fiz no começo desse ano, por exemplo, foi fazer um mini livro contando para os colegas de turma um pouco sobre o Davi, porque como ele é minimamente verbal, essa troca às vezes não acontece. E acho que mostrar para as crianças e para as pessoas que estão ao redor que sim, existem diferenças, mas existem muitas coisas que são iguais, né? Gostos, preferências, atividades. Então, era um breve livro, uma historinha do Davi contando para os amigos um pouquinho dele, do que ele gosta, do que ele não gosta. E aí, falando um pouquinho, o Davi está no espectro autista, falando um pouquinho sobre o autismo, e colocando e já introduzindo a questão da comunicação alternativa, de que é só uma outra forma de auxiliar na comunicação, que não é porque muitas vezes ele não fala que ele não está interessado em brincar, que ele não está interessado em estar próximo dos amigos. Então, acho que isso foi um movimento de primeiro passo para realmente mostrar a comunicação aumentativa para os pares, né, para os amigos de turma. E aí eu fiz uma prancha de comunicação para cada amigo de turma ganhou esse livrinho e uma prancha de comunicação que é dele, que ele usaria que ele poderia usar ele como instrumento de comunicação. Então, eu acho que uma das coisas para fomentar o uso da comunicação aumentativa e alternativa em todos os ambientes é ter disponível, né? Tem que estar disponível. Se não tiver disponível, não tem como usar. Então, o Davi usa um aplicativo, mas como a gente falou, não precisa necessariamente ser um aplicativo. Os amigos, eu dei uma prancha de baixa tecnologia, eu imprimi a prancha principal dele do aplicativo num pôster grande que a escola topou e tá grudada na lousa da escola, na sala dele. Então, isso virou a sensação, porque todos os amigos queriam usar, queriam ter transformar aquilo em algo interessante para todo mundo, né? Então, e
e dar modelo, né? Porque é isso, acho que o Davi tem uma acompanhante terapêutica que foi exposta a um treinamento junto conosco da família, e ela tem sido fundamental nessa rede que está sendo criada dentro da escola, de oportunizar que os professores e dar o tempo, porque existe uma curva de aprendizado de cada um. Alguns vão pegar mais rápido, outros mais lento, alguns vão preferir usar a prancha, outros vão usar o aplicativo de comunicação. Então, é oportunizar o uso, permitir que exista essa curva de aprendizado e realmente ter disponível o instrumento. Acho que também é um dos passos fundamentais, né? Porque não adianta eu treinar e não tá lá. E não tá lá. Quando precisar usar. Exatamente. Eu adorei essa questão da escola, cara. Renata, você sabe que você deu um exemplo de quando você montou a história, que isso faz um vínculo fundamental com a escola, né? É o relato de experiência pessoal. O relato, ele antecede, ele vem primeiro do que uma narrativa, do que uma história de ficção. Isso para qualquer criança, né? Então, é muito importante nós trabalharmos com todas as crianças livros, né? Os relatos de si próprio de outra forma, usando as imagens, né? Um contando para o outro com as imagens, e os livros de narrativas, os livros de histórias, né? Então, principalmente pensando nas creches, né? A gente tem alguns trabalhos em creches, usando livros de histórias, o conteúdo do que o professor vai trabalhar, totalmente de comunicação alternativa, no livro, nos painéis, quer dizer, é por meio da história que a criança pode ter um modelo de uso da função, a função que aquele símbolo permite a aquisição do conceito e permite ter a voz, né? Então, o lidar com os livros, é contar e recontar, quer dizer, vai ser um adulto contando, vai dando um modelo, quer dizer, além de ter a prancha, né, de ter um aplicativo, como os materiais podem estar disponíveis e as crianças, quando eu digo as crianças das escolas, poderem perceber a função, o quanto se aprende a informação e quanto se pode dizer com a imagem. Nossa, fantástico. E, na verdade, eu acho que o melhor feedback que a gente recebe é ver o ganho de comunicação que vem de volta, né? Claro. Então, eu digo que o Davi realmente tem o privilégio, eu infelizmente acho que ele tem o privilégio, eu não gostaria que ele fosse privilegiado, eu gostaria que todos os usuários de comunicação aumentativa e alternativa tivessem parceiros de comunicação como o Davi tem. Acho que a gente teve uma equipe que entrou de cabeça na comunicação aumentativa e alternativa, entendendo que essa era o principal, entre aspas, gap do Davi, porque a gente realmente acredita que ele tem muito mais, exatamente sua camiseta, Bruna, ele tem muito mais, ele sabe muito mais do que o que ele consegue verbalizar, né? Então, exatamente. Se ele não consegue verbalizar, ele vai se comunicar por outra forma e tudo bem. E o que a gente viu acontecer, que eu acho que às vezes é um dos receios, mas que na última live, quem não assistiu, vai lá assistir, que falou dos mitos, é achar que porque a gente colocou um instrumento de comunicação, isso vai impedir a fala. O Davi hoje em dia fala muito mais do que ele falava 6 meses atrás, verbalmente. É claro que como os pais, a gente quer que nossos filhos falem, mas o que a gente quer principalmente é que eles consigam se comunicar e serem felizes, né? Então, se meu filho conseguir comunicar tudo o que ele quer, onde quer, com quem quer, seja pela fala, seja pelo instrumento de comunicação, eu estou suficientemente feliz, né? Então, o que a gente teve e a gente conseguiu fazer, acho que a gente conseguiu criar uma rede que todo mundo entendeu o quanto que isso era importante para ele. Então, todas as terapeutas passou-se por um processo de aprendizado. É sair da sua zona de conforto e entender que aquilo é o melhor para aquela pessoa. É a melhor forma de aprendizado que aquela pessoa tem. A melhor forma dela se inserir e da gente inseri-la no mundo, ela conseguir nos contar o que ela quer, o que ela não quer, ou fazer um comentário, porque não é só pedido, né? Não basta se comunicar para pedir ou para negar. Então, acho que foi fundamental essa parceria. E eu digo que
tem também um viés de nós pais, a gente dá uma paciência, porque é isso, existe um tempo que as pessoas vão aprender e cada um realmente tem sua curva, mas eu acho que a gente espera ver o movimento. Acho que nós, como os pais, o que esperamos é ver o movimento das pessoas em quererem aprender, e hoje em dia a minha mãe está fazendo o curso do Master Pau com a Carol. Legal. Então nós temos uma avó que está se capacitando para se tornar uma parceira de comunicação Master Pau, né? Então, acho que é isso. Acho que na hora que, à medida que a gente começa a ver isso acontecer e ver a criança se comunicar cada vez mais, é o feedback que todo mundo precisa para continuar. Mas posso puxar só um ganchinho aqui da Rê? Eu acho que assim, né? O primeiro parceiro de comunicação importante na vida desse usuário é a família imediata, né? E o segundo é a escola, né? Se a gente está falando de uma criança que passa aí 5 horas por dia dentro da escola, a gente precisa treinar a escola. E quando a gente já falou aqui, né? Treinar a escola não é só os profissionais da escola, são as crianças também, né? A gente também teve uma experiência parecida com a Liora quando a gente estava no Brasil e que a Liora ainda frequentava a escola, que eu treinei a equipe e eu dava assim, objetivos muito alcançáveis para a equipe da escola fazer, né? Então, o primeiro objetivo era carregar o livro em todos os ambientes da escola. Ela estudava numa escola construtivista e ficavam muito pouco dentro da sala. Então, assim, saiu, foi para o quintal, tem que levar o livro. Saiu, foi para a aula de educação física na praça, tem que levar o livro, né? E eu também fiz, igual a Renata fez uma pranchinha para cada aluno, né? Eu fiz um livro igual o da Liora, uma miniatura, que ficava na escola, né? Então, a Liora tinha o dela, a mediadora tinha o dela, que ficava entre a mediadora e a professora, e tinha um terceiro livrinho que era para as crianças. E as crianças, assim, o dia que eu mandei o livro para a escola, teve que fazer sorteio para saber quem era o primeiro que ia levar para casa, né? Porque as crianças podiam levar esse livro para casa. E é, assim, impressionante. E outra coisa, a Renata fez um livrinho contando sobre o Davi, né? Eu sempre usei muito o perfil do aluno, né? O perfil de aprendizado do aluno. Então, um perfil de uma página, e eu fiz e mandei para a escola, e isso a Liora devia estar ainda na educação infantil. E a escola da Liora adotou isso para todos os alunos, né? Então, é uma escola de educação infantil onde chegam criancinhas de 2 aninhos que ainda não conseguem falar tudo sobre elas mesmas, né? Então, a escola pediu para que cada família fizesse o perfil de aprendizado do seu filho, da sua filha, e mandasse no primeiro dia de aula para ser entregue para a professora conhecer um pouco mais daquele aluno, né? Então, assim, uma ferramenta de inclusão, né, da Liora, que se tornou uma ferramenta importante para a escola inteira, né? Quando a gente acessibiliza o ambiente para uma pessoa com deficiência, a gente está trazendo ferramentas que são importantes para todo mundo, né? Exatamente. O que eu queria falar é que vocês são muito especiais mesmo, assim. São mães, né? Falando das mães. Porque o que a gente vê na prática é que as pessoas abandonam mesmo, né, a comunicação. E aí os parceiros, os principais, que são os pais, né, naquele processo, eles abandonam pela dificuldade que é iniciar um processo de comunicação e por falta de apoio dos profissionais também, né? Então, assim, quando eu ouço essas histórias, eu fico realmente, assim, emocionada de saber o quanto os filhos de vocês estão ganhando com isso, porque realmente é independente da fala, né? Assim, ele se comunica, ele entende, né? E a gente tem que entender isso. Não é porque ela não fala que ela não entende o que a gente está dizendo. E as pessoas têm esse preconceito, né, em relação à fala. A pessoa não fala, então ela não entende, né? A gente vive isso na prática, né? Então, assim, eu queria deixar essa minha admiração por vocês, porque eu fico muito emocionada mesmo. Diga, Débora. E uma grande conquista, né,
é o acesso à informação, é o acesso a todo esse conteúdo que vai enriquecendo e vai favorecendo o próprio desenvolvimento da criança, né? Então, infelizmente, né, a gente tem esse mito, né? Muitas famílias vivem esse luto pela fala e ficam esperando muito tempo. Então, mamães, né, papais, né, pense o quanto, né, essa área da comunicação alternativa, ela favorece o seu filho a aprender mais coisas. Se aprende mais coisas, ele tem mais chance de externalizar. Né? E se tiver condições de falar, vai também falar. Mas como a Renata disse, né, o importante é a gente oferecer a possibilidade dos nossos filhos poderem dizer a sua intenção, né, ter o seu espaço. Eu vou até um pouco além, né, Débora? Eu acho que quando a gente propicia a comunicação expressiva para um indivíduo, né, a gente tira ele daquele lugar de um aluno passivo, né? Ele passa a ser um aluno ativo, que participa e que realmente contribui na comunidade escolar dele, né? Ele tem a vez, né? Ele tem a vez. E cada vez que ele tem a vez, ele exerce a função dele na linguagem expressiva, ele exerce o poder na língua daquela comunidade. Isso é muito importante para todo o processo escolar, né, do acompanhamento acadêmico, né, ele poder usar materialmente, né, por meio das imagens, por meio do gesto, essa organização de uma língua, vamos supor, da nossa língua portuguesa, e isso só vai enriquecer o aprendizado. E o quanto motiva, né, o indivíduo. Quanto mais as pessoas entendem o que ele quer dizer, mais ele se sente motivado, mais ele vai querer expressar, né? E a roda vai girando, né? E tem muito aquela questão que a gente diz, comportamento é comunicação, né? Se a gente não der uma outra forma das pessoas que têm necessidades complexas de comunicação comunicarem o que está acontecendo, elas vão comunicar de alguma forma. Exatamente. Então, aí a gente fica trabalhando milhões de coisas de extinção de comportamento, redirecionamento, extinção de comportamento, quando o que a gente precisa dar é realmente uma forma dessa pessoa se comunicar e conseguir dizer o que está acontecendo com ela. Porque às vezes ela quer ou não quer, não. Ela só está dizendo, isso aí tá chato, não quero, né? Exatamente. Quero fazer. E aí ele é tido como uma criança mal educada, né? E na verdade ele só quer dizer alguma coisa. A gente coloca o comportamento num lugar de problema, né? O Exatamente. Problema e não a comunicação, né? Exatamente. O comportamento é comunicação sempre, né? A gente precisa só entender o comportamento, né? Agora, vocês pontuaram outro elemento que é fundamental, que é motivação. Isso tem sido muito estudado. Motivação, né? Exato. E não tem mais motivante do ver a minha mãe e meu pai feliz de eu estar usando aquele instrumento para se comunicar. Nada mais feliz do que a minha professora também usar. Gente, isso é muito motivador. Ter o meu amiguinho também com material para a gente poder compartilhar. Isso é muito motivador, né? E eu acho que a gente também pensar nessa questão da motivação, da gente, no momento dessa introdução do instrumento, a gente pensar em coisas que sejam motivadoras para a criança, né? A gente deseja que ela use aquilo para se comunicar de alguma forma, ela vai usar se fizer sentido para ela, né? Eu digo, o Davi não comunica e não responde nada que não faça sentido para ele. Se eu pergunto uma coisa que não faz sentido para ele, por que eu estou perguntando, ele não vai me responder. Não é porque ele não sabe a resposta. Eu falo assim, por que você está me perguntando isso? É quase isso, né? A gente não responde, né? Perguntaram aqui, tirou isso da minha boca. Perguntaram aqui qual a idade do Davi. O Davi tem 7, faz 8 anos agora no mês que vem. Gente, nós estamos chegando ao final. Essa coisa da motivação, Bruna. Então, só falar da motivação, né? A gente no Masterpal, já que vocês mencionaram o Masterpal, a gente tem um módulo só para falar de motivação, né? E eu acho que tem uma discussão no início desse módulo que fala assim,
o que a gente faz quando a gente está numa festa, num ambiente, num evento, e a gente está naquela rodinha que o papo está desinteressante, né? A gente sai, a gente pega o celular, a gente vai pegar uma bebida ou a gente vai virar para o lado e fazer uma conversa paralela. A gente não participa, né? E a gente tem que pensar nisso quando a gente está falando de uma pessoa que usa comunicação alternativa, né? Será que está motivando ela para usar, né? Isso é muito importante, muito, muito, muito importante falar disso, Débora. Exato. Sim, tem. A gente tem que pensar com muito carinho as estratégias de mediação, né? Tem que ser pertinente para a história de cada criança, de cada família, de cada escola, enfim. Só antes de finalizar, tem umas perguntas aqui. Vocês já falaram, mas assim, em uma escola de educação infantil é possível as próprias crianças serem parceiros de comunicação? Sim, né? Nós falamos sobre isso. E é maravilhoso, maravilhoso. Vocês não sabem. Olha, é divino as crianças usando. Eles usam muito mais naturalmente. Gente, é maravilhoso. É uma riqueza. Uma pessoa pediu aqui, Carol, numa outra oportunidade, fala um pouco sobre a expressão não verbal. Tem que dar uma evoluída um pouco mais aí do que você quer dizer com expressão não verbal. Eu acho que essa pessoa que fez essa pergunta manda um direct pra gente, né? E aí a gente pode responde depois. Pós-live, né? Isso. De 10 Se precisar de ajuda, eu posso ajudar. Tá bom. A gente responde. Deixa eu só anotar aqui. Porque há toda uma classificação a respeito de não verbal, verbal, oral, não oral. Exatamente. E é isso, gente. Assim, estamos chegando ao fim da nossa live. Eu acho que só uma coisinha, só antes da gente terminar, de falar realmente que o que a gente está falando aqui é só capacitar parceiros para dar acesso a um direito. Né? Comunicação é direito de todos. Exatamente. E esse vai ser o tema da próxima live, né? É um direito, né? É um direito constitucional, é um direito garantido na Lei Brasileira de Inclusão e é responsabilidade nossa, né? Exato. Garantir esse direito e propiciar a ferramenta, o que quer que seja, para esse indivíduo ter esse direito garantido, né? O parceiro é fundamental na garantia desse direito, né? É um direito de todos eles e é um dever do fonoaudiólogo dar toda a assistência com relação à linguagem a todos, né? Se não souber atuar na comunicação alternativa, oriente a procurar um profissional que saiba trabalhar. Não negue a importância que é, né, dar condições ao direito para todos. E se não sabe fazer, redirecione para outra pessoa. Claro. Não perca o tempo de ninguém, por favor. Claro. Exatamente. Ele é precioso. Exato. Então é isso. Quero agradecer vocês, né, por esse momento aqui. Foi muito enriquecedor. A live vai ficar gravada. Nós teremos a próxima live, vai ser dia 27 de julho, né? Sobre comunicação, direito de todos. Quem não assistiu às lives anteriores, todas estão gravadas aqui no IGTV, também disponíveis no YouTube. Vale a pena assistir todas, né? Porque cada uma tem uma informação. E é uma construção dessa informação, né? Uma construção desse conhecimento que a gente precisa. Quantas famílias que estão aí perdidas, né? Sem saber por onde começar. Então, a gente está aqui para ajudar vocês por onde começar, né? E aí a gente tem os profissionais que também precisam se capacitar para ajudar essas famílias. Então, acho que é esse o nosso papel aqui hoje, né, de todas as pessoas que participaram de todas as lives, a gente dar essa informação. Fico muito feliz de estar aqui, agradeço vocês. E se vocês quiserem falar algo assim para encerrar, um recadinho final.
Bom, então eu vou falar. Eu sempre gosto de deixar um recado para as famílias. Né? Então deixa. No final de todas as lives eu deixo um recado para as famílias. Né? Famílias, vocês são uma peça fundamental. Né? A importância do fonoaudiólogo, né, para orquestrar essa intervenção é muito importante. Dos outros profissionais também, então o terapeuta ocupacional para fazer, né, ver a forma de acessar esse sistema, mas é na família que recai a responsabilidade de realmente implementar isso, porque se a gente não usa em casa, a coisa não acontece, né? É na gente. Assim, eu sei que parece ser uma coisa assim, muito grandiosa, né? Essa responsabilidade, né? Mas é uma culpa. Mas ser pais também é. Exatamente, né? Quando a gente vai lá e fala que quer ser pai, quer ser mãe, a gente está assumindo essa responsabilidade né, assim como a gente garante todos os outros direitos dos nossos filhos, a gente tem que garantir o direito à comunicação também e entender que o nosso papel é muito importante na implementação, né? Não adianta jogar essa responsabilidade no profissional, porque eu acho que ela está muito mais na família do que no profissional, né? É importante deixar isso registrado, sabe? Porque o que eu vejo muito é a família desistir achando que vai entregar uma ferramenta na mão da criança e a criança vai sair se comunicando. E não é isso, né? A responsabilidade está na gente de usar, assim como a responsabilidade está na gente de falar com aquele bebê até que ele fale com 1 ano, 1 ano e meio. Então, a gente tem que realmente abraçar e se apropriar dessa ferramenta de comunicação alternativa para propiciar uma forma de expressão para os nossos filhos. É o recado que eu queria deixar hoje. Legal. O meu também, né? Para todas as famílias estarem atentas, né? Ao quanto antes, ou mesmo que não foi de pequenininho, vá correndo, né? Dar essa possibilidade aos seus filhos. E acho que quando a gente trazer um pouco quando a gente criou o Comunicateia, foi realmente para que a comunicação aumentativa e alternativa atingisse mais pessoas e não ficasse apenas com nossos filhos, né? Que fosse um conhecimento, um movimento multiplicador para que mais pessoas com necessidades complexas de comunicação e suas famílias tivessem informação e instrumentos para fazer a coisa começar a acontecer, porque a gente precisa fazer acontecer, porque a urgência é nossa, né? É direito, mas a urgência é nossa, né? Então a gente precisa fazer acontecer de alguma forma. Exatamente. Meninas, obrigada mais uma vez, né, pelo dia de hoje, pela live. Gratidão pelo momento, porque a gente aprende muito e a gente dá essa informação, como eu falei antes. E é isso, pessoal. Assim, nós vamos fazer alguns vídeos, né, pós-live. E dia 27 de julho teremos a nossa próxima live também sobre comunicação, direito de todos, e depois nós vamos divulgar. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.